entender, buscar a revelação de Deus, buscar. Amém? Vamos lá, diz assim, é na salvação. Ele quis certas coisas na vida para tê-la. Então fala, se você não crê que eu sou o enviado de Deus, que eu sou o filho de Deus, e pareceu bem a Dário constituir sobre o reino a 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais estes presidentes dessem conta, para que o rei não sofresse o quê? Dano. Então, para que o rei não viesse ter prejuízos, ele, além de ter os presidentes, as pessoas que eram responsáveis pelas províncias, aquilo que entrava, aquilo que saía, todos os relatórios, esses presidentes passavam para os príncipes, que por sua vez passava para o rei. Mas tudo isso o rei fez para que ele não viesse ter o que, irmão? Dano é o que? Perda ou prejuízo. Porque você sabe, quando muitas pessoas, quando estão numa posição de poder, ela pode perder o controle e fazer besteira. Então ele tinha que ter alguém, ou os presidentes tinham que ter pessoas fiscalizando eles. E essa era a função dos príncipes: observar, levar os relatórios e etc. Aí diz no versículo 3: então o mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia o que, amados? Um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Ou seja, o Daniel tinha um espírito de excelência. Quer dizer isso, pastor Guanabara? Tudo que o Daniel fazia, ele dava o seu melhor, irmãos. Que é o primeiro tópico da nossa mensagem hoje. Tudo que você vier a fazer, dê o seu melhor. Não faz de qualquer jeito, principalmente quando é para Deus. Se eu vou varrer a igreja, eu vou dar o meu melhor. Se é para limpar o banheiro, eu vou dar o meu melhor. Então, quando você procura dar sempre o seu melhor naquilo que você faz, de maneira bem natural, você vai se destacar, irmãos. Você vai ter esse diferencial. Enquanto os demais príncipes faziam só aquilo que era mandado, e não fazia com precisão, o Daniel procurava fazer com precisão, procurava dar o seu melhor, procurava fazer com excelência. E quando você faz as coisas com excelência, eu até ouso a dizer que vai ser natural a sua questão de destaque, e também natural que você venha sofrer algum tipo de inveja, ciúmes e etc. Porque infelizmente, irmãos, em qualquer lugar, qualquer repartição, eu lembro muito bem que eu cresci muito profissionalmente, para a glória de Deus, hoje eu reconheço isso, porque tudo que eu procurava fazer, eu me dedicava, dava o melhor, e não fazia somente aquilo que me mandava fazer. Eu sempre procurava fazer algo melhor. Se eu sabia que poderia ajudar aquela empresa que abriu as portas para mim crescer, então eu dava o meu melhor. Sempre procurei me dedicar, e para a glória do nosso bom Deus, todos os lugares que eu passei, quem me conhece, está me acompanhando agora, sabe muito bem, procurei me dedicar, me aplicar, e Deus sempre esteve ao meu lado, me dando forças, e sempre procuramos nos destacar. Não estamos aqui dizendo que somos ou fomos melhor que ninguém. Eu estou falando que quando você procura dar o seu melhor naquilo que você faz,
É natural você se destacar, você ser um diferencial naquele grupo. Sem competir com ninguém, sem brigar com ninguém, simplesmente fazer o que lhe compete fazer e fazer o melhor. Por quê? Deixe marcado aqui, por favor. Abra a sua Bíblia em Provérbios. Deixe marcado aí que a gente volta rapidinho aí. Em Daniel, que é nossa base é Daniel. Mas agora vamos para Provérbios, capítulo 22, por favor. Provérbios, capítulo 22, versículo de número 29. Provérbios 22, verso 29. Diz assim: viste um homem diligente na sua obra, perante reis será posto, não será posto perante quem, irmão? Os de baixa sorte. Diligente é o que? Diligente é aquela pessoa que tem habilidade, que ela é cuidadosa, que ela é ativa, que ela é rápida, que ela gosta de trabalhar, se dedica naquilo que faz, se aplica naquilo que faz. É uma pessoa diligente. Ele coloca: viste homem diligente, diligente na sua obra, naquilo que faz, na sua função. Aí ele coloca: perante reis será colocado, não perante os de baixa sorte. Pessoa que luta, que procura fazer o seu melhor, que é cuidadoso, procura ser ativo, certamente ele vai crescer. É natural que ele venha crescer. A palavra de Deus diz mais. Eu quero ir com você mais agora em Eclesiastes, capítulo 9. Eclesiastes, capítulo 9, versículo de número 10. Por favor, vamos entender isso aqui, irmãos. Isso é muito importante para as nossas vidas. E isso vale para o nosso dia a dia também. Não só para uma questão espiritual, mas para o nosso dia a dia. Porque o Daniel, ele aplicava, era um servo de Deus, e aplicava tudo isso no dia a dia dele. E Deus o honrou muito por isso. Ele conseguiu a admiração de todos os reis, os quais ele trabalhou, irmãos. Imagina, todos os reis que ele trabalhou: Nabucodonosor, Dario, acho que outro, não me recordo agora, Belsazar, coisa assim, e se destacou. Por quê? Ele dava o melhor, fazia com excelência, não fazia de qualquer jeito. Às vezes nós perdemos a bênção porque queremos fazer a coisa de qualquer jeito. Você tem que entender que se a empresa que você trabalha, você dá o seu melhor, se dedica, aquela empresa vai crescer e automaticamente você vai crescer junto com a empresa. Você não pode torcer contra a empresa, agir contra a empresa, porque se você agir assim, vai chegar um momento que ela vai começar a reduzir o quadro de funcionários e você pode também entrar nessa redução. Você pode sair nessa redução, né? Eclesiastes capítulo 9, versículo 10 diz assim: tudo quanto te vier a mão para fazer, por favor, faze-o conforme as tuas forças. Eu gosto da linguagem atualizada que diz assim: faça com toda a tua força, porque na sepultura, para onde tu vais, não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. Então, uma coisa é certa: um dia partiremos. Isso é certo. Então, se eu sei que um dia partiremos, por que não deixar o meu legado? Por que eu não marcar o meu tempo onde quer que eu esteja, fazendo o que quer que seja? Claro, né? Tem que fazer aquilo que é certo, aquilo que é lícito, aquilo que é agradável, que é aceitável aos olhos do nosso bom Deus. E quando você faz e faz o seu melhor, certamente você será respeitado, admirado por Deus e pelos homens. E de repente alguém pode dizer: não quero que reconhecimento do homem e etc. Olha o que diz aqui mais em Provérbios, capítulo 3. Eu também tinha essa visão, mas é natural que quando você
buscar viver na palavra de Deus, fazer a vontade de Deus e dar o seu melhor naquilo que você faz, você terá o reconhecimento de Deus e dos homens também. Olha aqui o que diz a Bíblia, Provérbios capítulo 3, versículo também de número 3. Olha aqui, acharam, amados? Diz assim: não te desamparem a benignidade e o que mais? E a fidelidade. Ata-as ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração. Por quê? E acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e de quem mais? E dos homens, irmãos. Então quem lhe ensinou que não, homem não, então se equivocou, porque o próprio Deus está colocando isso aqui. Quando você faz com excelência, observe que o Nabucodonosor tinha o respeito e admiração, admirava o Daniel. Entende isso? Os outros reis, a mesma coisa. E eles eram o quê? Homens, e serviam a outros deuses. Sim ou não? Eles serviam a outros deuses, mas se curvaram diante do Deus de Daniel, de Sadraque, Mesaque e Abednego, porque sabiam que era homem de Deus e que procurava sempre fazer a coisa certa. A pessoa fala que é de Deus, diz que trabalha com excelência. Eu dou o meu melhor no trabalho que eu faço. Dá mesmo? Você chega num trabalho no horário? Você é pontual naquilo que você está fazendo? Já começa por aí. Se eu não sou pontual, já não estou fazendo a coisa com excelência. Se eu pego 7 horas da manhã, eu tenho que chegar lá pelo menos 6h45, no máximo. Salvo exceções de transporte, etc. Mas eu tenho que colocar isso como objetivo. Isso vai ser um diferencial. Isso é de muita importância, principalmente para aqueles que se dizem de Deus. A pessoa diz que é de Deus e só anda atrasada. Todos os compromissos que ele tem, anda tudo atrasado. Não, irmãos. O servo de Deus, por ser de Deus, tem que ter esse diferencial. Tem que procurar fazer a coisa certa sempre, em nome de Jesus. Não queria tocar nesse ponto, mas até o seu dízimo é de fidelidade. Se eu só ando atrasado, meu dízimo é de fidelidade? Porque nós vimos em Provérbios que tem atas no teu pescoço, né? Na tábua do teu coração, e que você seja fiel. E você achará a graça de Deus e dos homens. Então, se eu não procuro ser fiel a uma coisa simples que é horário, será que eu sou fiel a outras coisas? Porque o texto bíblico diz lá em Mateus que aquele que é fiel num pouco, sobre muito será colocado. Se no horário eu não estou sendo fiel, você pode falar que aqui tem a ver isso com o texto. Tem tudo a ver, irmãos. Você acha que Daniel não procurava ser fiel e entregar os relatórios que o rei solicitava em tempo hábil? Não. Porque dirigente, como nós vimos aqui, diligente é o quê? Ser hábil. Não é verdade? Então, requisitava os relatórios. Tal dia te entrego, tal dia ele cumpria. Quem sabe até antes do prazo ele já entregava os relatórios. Está aqui o que o Senhor precisa. Eu preciso que você me veja como é que está lá a província dos Medos. Me passa lá o relatório de como está o pessoal, as pessoas de lá. Sim, Senhor. Até tal horário eu te entrego. Ele ia lá e cumpria com o seu horário. Então nós temos que ter isso também como prática de vida com Deus no nosso dia a dia, irmãos. Temos que colocar isso também em prática. É tal horário, eu vou estar lá tal horário. E se possível até antes. O servo de Deus, para se destacar, ele tem que ter diferencial. E esse é um dos, o horário. Voltando lá, por favor, em Daniel,
A pessoa fala que é de Deus, mas só anda todo desmantelado. Então, como é que ele quer destacar? Ele não é cobra do patrão. Não pode, não é verdade? Segundo tópico, você viu no primeiro tópico, tem que fazer o melhor. Aí você vai e faz o melhor. Segundo tópico, versículo 4. Então, os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era o que, irmãos? Fiel. Ele era fiel e não se achava nele nenhum vício e nem o que? Culpa. Eu vou ser um pouquinho contra fazer uma oposição a essa parte final, dizer que ele não tinha vício. Ele tinha um vício. Tinha ou não tinha? Tinha vício ou não tinha, gente? Qual era o vício que ele tinha? Ele orava, irmãos. Ele gostava de orar. Era um homem de oração. Então eles procuravam achar alguma coisa contra Daniel, irmãos. Daniel, nessa época, ele tinha mais de 80 anos de idade. Imagina. Ele era tão fiel à verdade em sua velhice quanto havia sido quando era jovem. Sem dúvida os inimigos o odiavam por causa da sua posição determinada a suborno e a corrupção. E mais do que tudo devido à sua obediência à palavra de Deus. Porque observe que os príncipes estavam no mesmo nível que Daniel, sim ou não? Os príncipes sim. E os presidentes estavam? Não, o nível deles era outro. Eles tinham que prestar conta aos príncipes. Mas agora os príncipes, no caso, os dois, eram 3, exclui o Daniel, os 2 se uniram e se organizaram contra os presidentes e outros para ver alguma ocasião. Por que será que eles fizeram isso? Mas só por isso? Mas por que da inveja? Porque Daniel não se vendia e certamente, a gente não pode estar colocando assim, mas certamente esses príncipes, os demais, eram corruptos, aceitavam suborno para alterar, adulterar provas, relatórios. E o Daniel não fazia isso, assim como o Daniel foi fiel quando chegou lá para servir na ocasião o Nabucodonosor, ele continua fiel. Lá ele era apenas um jovem, e agora já com a idade já avançada, e mesmo assim se mantendo fiel. O tempo não desgastou Daniel. O tempo não fez com que ele cansasse, ficasse fadigado daquilo que ele fazia, até mesmo de ser fiel a Deus e à palavra. Você sabe que tem pessoas que eles começam muito bem com Deus, mas chega um tempo em que eles começam a relaxar e começam a aceitar qualquer proposta que o inimigo venha fazer para ele. E o Daniel se manteve ali. Não aceite suborno. Não vou me corromper. Vou me manter fiel ao meu Deus, fiel à palavra. Por isso que eles não acharam em Daniel nem vício e nem culpa. E aí, como se não bastasse, versículo 5. Então estes homens disseram: nunca acharemos o que, irmãos? Ocasião alguma contra este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então até os próprios inimigos reconhecem o que, irmãos? Não tem como. Esse cabo é fiel. Não tem como. Nós não temos condições. Já tentamos, já investigamos daqui, já investigamos de lá, buscamos em outras fontes, procuramos investigar o passado dele e não achamos nada contra. Mas podemos achar algo dentro da lei do Deus dele. E aí nós vamos entrar agora no terceiro tópico da mensagem. Então, segundo você entendeu
Quando você se destaca por fazer o melhor, certamente você vai despertar em algumas pessoas que são os mensageiros do inimigo a inveja, irmãos. A inveja. Quando você faz o melhor e se destaca, pessoas vão querer estar na posição que é. Porque observe que nós vimos no versículo de número 2 que o rei já estava trabalhando para colocá-lo, constituí-lo sobre numa posição de destaque sobre todo o reino. Ou seja, abaixo do rei, quem era o responsável por tudo? Daniel. E esses dois príncipes viriam depois. E depois os presidentes, governadores e etc. Eles perceberam que o rei queria elevar a posição do Daniel. Já começaram a arquitetar algum plano para derrubar o Daniel. Verso 6, terceiro tópico, diz assim: então estes príncipes e presidentes foram juntos ao rei e disseram-lhe assim: ó rei Dário, vive eternamente. Todos os príncipes do reino, os prefeitos e presidentes, capitães e governadores, tomaram conselho a fim de estabelecerem um edito real e fazerem firme este mandamento, que qualquer que, por espaço de 30 dias, fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Olha aqui, irmãos. E nós já sabemos e que o rei, sem dúvida, achou aquilo interessante, porque a religião daquele povo, eles serviam a outros deuses e tinham sucesso naquilo que fazia. Assim eles pensavam que tinha sucesso. Ele acreditava piamente que tudo que eles conseguiam era devido à forma que eles serviam aqueles deuses. Ele atribuía toda a conquista àqueles deuses. Mas nós sabemos que não foi bem assim. Então ele fazia um decreto em que as pessoas teriam que se sujeitar a ele, que teriam que se sujeitar e venerar os deuses que eles haviam levantado naquela região. Para ele seria algo excepcional, algo muito importante, em que as pessoas iriam temer ainda mais aqueles deuses e também temer ainda mais o rei. E aí diz no versículo 8: agora pois, ó rei, confirma o edito e assina a escritura, para que não seja mudada conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Então, como nós já colocamos, ele achou de bom grado tudo aquilo que os príncipes, presidentes, capitães e etc. haviam recomendado. O rei Dário achou interessante, mais interessante ainda, irmãos, que eles já vão com o documento, o decreto, já tudo pronto. Só é para o rei ler e fazer o que, irmãos? E assinar. E validar aquele decreto. Só isso que eles queriam fazer. Imagine, nós vimos no momento inicial que foram os dois príncipes que se uniram. Depois os dois príncipes se uniram com os presidentes. Agora quem apareceu? Prefeito, governador, capitães, todos se uniram. Imagina, o negócio foi só o que, irmãos? Crescendo. Foi crescendo. Queriam de todas as formas
tirar o Daniel da posição que ele estava. E o rei, quando ele assina esse edito, quando ele assina esse decreto, ele não pensa em quem? Quem não estava ali para ver tudo aquilo? Irmãos, Daniel não estava lá. Daniel não estava lá. Mas o rei, creio eu, deixou passar batido e assinou, porque provavelmente ele raciocinou da seguinte forma: o templo de Jerusalém estava já em ruínas, e que Daniel não orava aos ídolos. Ele não poderia fazer objeções a essa ordem. Por isso o rei assinou. Daniel não venerava ídolos, mas também não iria venerar quem? Ele não pensou dessa forma, essa parte. Só pensou que Daniel não iria venerar a outros ídolos. E o rei veio, no versículo 9 diz: por esta causa o rei Dário assinou esta escritura e edito. No verso 10 fala: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Ou seja, não foi aquele decreto que parou ou que impediu o Daniel de fazer o que ele fazia, irmãos. Infelizmente, por causa da pandemia que nós estamos vivendo, a pandemia parou muita gente, está impedindo muitas pessoas de fazer aquilo que elas faziam. Elas não estão mais se prostrando diante de Deus como se prostrava antes. Infelizmente, tem pessoas que só cultuam quando está onde, irmãos? No santuário. Em casa, algumas pessoas não leem a Bíblia, não oram, não se consagram, não dedicam as suas vidas a Deus. Eu peço que você de casa não se aborreça comigo. Estou simplesmente colocando o que está aqui no texto. O Daniel, ele abriu as suas janelas, que era de frente para Jerusalém, e isso tinha um propósito, certamente, de que Deus viesse mudar a situação daquele povo, que Deus viesse abrir o entendimento daquelas pessoas. Ele não deixou de fazer o que ele fazia anteriormente. Muitas pessoas estão fracas na fé. Desde quando começou essa pandemia, tem gente que não ora mais, não assiste os cultos. Pessoas que nós enviamos as mensagens que não assistem as mensagens, não procuram. Eu preciso me edificar, eu preciso crescer, eu preciso me renovar diante de Deus. Eu não vou deixar de forma alguma que esta situação paralise a minha fé, em nome de Jesus. É num momento como este que Deus, Ele testa a nossa fé, que Ele testa a nossa confiança nele. Assim foi com Daniel, assim foi com Sadraque, com Mesaque, com Abednego, assim foi com Abrão, assim foi com Sansão, assim foi com José, assim foi com Jacó, dentre outros homens de Deus, assim foi com Raabe. E estas pessoas, ou parte dessas, procuraram se manter fiel à palavra de Deus, fiel, obedecendo a palavra de Deus. E por que nós hoje não conseguimos também, irmãos? Nós temos que conseguir. O complô foi concebido. O rei assinou, ele concebeu aquilo ali, mas ele colocou: isso não pode me parar. Isso não pode me parar.
E isso não vai me impedir de servir a Deus. Isso não vai me impedir de adorar a Deus. O que está impedindo você de servir a Deus, querido? O que está impedindo você de adorar a Deus? Impedindo você de fazer o que você fazia antes para Deus e fazer o seu melhor. Claro, temos que ter todos os cuidados, todas as precauções, seguir as normas, mas não podemos também relaxar na fé. Em casa mesmo você pode estar orando, estar buscando a Deus, estar se envolvendo com o Senhor, abrindo sua consagração, jejuando para quebrar suas vontades, os seus desejos. Quantas são as pessoas que o inimigo tem aproveitado esse momento e trabalhado a mente dela para desistir de servir a Deus, desistir da obra, desistir do altar, desistir de tudo? Não deixe o inimigo pegar você numa situação como essa. Observou que foram 2, não conseguiram. Chamou os presidentes, não conseguiram. Não vejo nele nem vício e nem culpa. Depois se uniram, foram se fortalecendo, ganhando mais força, e governadores e prefeitos e outros mais, os capitães, e aí conseguiram fazer lá o documento, o decreto, e o rei acabou assinando. Mas nem por isso o Daniel parou. E você não pode parar, meu irmão. Você não pode parar. Você tem que continuar servindo a Deus, apresentar a Ele com cântico, com alegria, com amor, em nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir ao Senhor, que Ele merece. Glória a Deus nas alturas. Deixe eu orar por você, meu Deus. É no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai, que eu venho a Ti. Eu invoco, meu Deus, o Teu nome. Que os Teus servos que estão nos acompanhando, meu Deus, em casa, que eles entendam que nós estamos aqui sendo orientados pelo Senhor para despertar, meu Deus, a fé deles, para que eles não venham deixar que nada venha paralisá-lo. Em nome de Jesus, eu repreendo todo mal que estiver tentando paralisar, que tenha usado pessoas para atrapalhar a fé, impedir esta pessoa de continuar firme no propósito. Em nome de Jesus, eu repreendo todo mal. O mal que tem agido na família, que tem agido num casamento, que tem agido num filho, numa filha, eu mando que esse mal vá embora. O mal que tenha atrapalhado a saúde dessa pessoa, essa pessoa que foi acometida com a Covid-19, eu repreendo agora esse vírus maldito, e digo em nome de Jesus, solte agora esse corpo, seja curado, meu irmão, seja livre, em nome de Jesus, para a glória de Deus. E se você crê, responda com amém, e a vitória é sua, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém?